Só que vocês digam aí se estão vendo a minha tela, porque teve um dia que eu apresentei uma disciplina e acabou não aparecendo a tela. Está aparecendo. Beleza, vamos começar então. Então, hoje, de fato, a gente dá início à nossa disciplina de fenômenos de transportes. Então, eu sempre faço uma recapitulação da aula passada. A aula passada a gente basicamente apresentou a disciplina, eu falei para vocês o que essa disciplina contemplava, desde a parte de termodinâmica, passando por mecânica dos fluidos, indo até transferência de calor, alguma coisa talvez ali de transferência de massa. Então, hoje a gente dá início, de fato, à nossa parte de introdução à termodinâmica. Eu havia, acho que perguntado para vocês, vocês não chegaram a ver termodinâmica em física 2, né? É isso? Ou vocês tiveram alguma coisa básica de termodinâmica? Eu já não me recordo mais. Alguém poderia me lembrar? Sim, a gente viu termodinâmica. Em qual disciplina? Em física 1 e 2 a gente teve tudo junto no primeiro ano. Ah, tá. Foi isso aí. É isso aí que alguém havia falado. Então, pode ser que essa aula seja mais como uma forma de recordação para vocês desses conceitos, né, iniciais de termodinâmica, o que é bom. Então, se a aula for mais tranquila, né, tranquilo também, acho que todo mundo fica feliz em relação a isso. E ao longo da disciplina, então, a gente vai usar essa base de termodinâmica para a gente construir os nossos outros conceitos em cima, dentro da parte de mecânica dos fluidos e da parte de transferência de calor, que é mais o core mesmo, vamos dizer assim, dessa disciplina, tendo em vista que vocês já viram em Física 1 e 2 há algumas coisas de termodinâmica. Então, a origem da palavra termodinâmica, então, vem de termo, que é temperatura, calor, mais dinâmica, que é movimento em suas causas. Porém, quando a gente costuma estudar sistemas termodinâmicos, a gente diz que eles estão estáticos ou quase estáticos, e a gente acaba analisando a interação entre as moléculas, a dinâmica das moléculas dos gases dentro desse sistema. Então, de forma sucinta, é definida como uma ciência que trata ali do calor e do trabalho e aquelas propriedades das substâncias relacionadas ao calor e do trabalho. Então, é importante essas duas palavras, calor e trabalho. Então, uma coisa pode ser transformada na outra dependendo do tipo de sistema que a gente tem. Então, calor pode ser convertido em trabalho e trabalho convertido em calor, né? Vice-versa. E a gente tem várias formas de fazer isso, e isso acontece nas nossas máquinas térmicas. Então, se a gente pensar em um refrigerador doméstico, a gente liga ele na eletricidade, ele vai retirar, vai consumir eletricidade, então vai consumir trabalho para gerar calor. Na verdade, para retirar calor dos alimentos, né? Então, eu ligo ele na tomada, então o meu trabalho vai converter essa energia elétrica em calor. O ar-condicionado é um exemplo de máquina térmica desse sentido também. E o inverso também é verdade. Então, se eu tiver lá uma usina de geração elétrica, uma usina termoelétrica, uma usina nuclear, o meu calor, então, a combustão daquele determinado tipo de combustível vai gerar calor que, por sua vez, vai realizar trabalho. Então, vai gerar vapor, vai gerar uma turbina, vai fazer com que eu produza a eletricidade que a gente utilize hoje. Então, uma coisa está associada à outra e é nessa disciplina aqui que a gente vai estudar um pouco mais esses conceitos. E a termodinâmica ela é baseada na observação experimental. Então, a gente não vem deduzindo isso lá de equações e a gente chega aos nossos resultados. Não, a gente observa como os fenômenos acontecem e a partir disso a gente cria leis, como as leis da termodinâmica que a gente vai ver na próxima aula. Então, por exemplo, a gente fez repetidos experimentos e a gente observou, quando eu digo a gente, é a comunidade científica como um todo, né? Observou que o calor sempre passa da fonte mais quente para a fonte mais fria. Sempre. Sem adicionar trabalho, de forma natural, o calor sempre vai da fonte mais quente para mais fria. Isso é regra, isso é lei. Isso virou uma lei da termodinâmica. O nosso universo funciona dessa forma. A gente constatou isso a partir de repetidas observações. Então, todo esse conceito de termodinâmica ele é baseado numa observação experimental. Então, a partir disso, lá vem
as equações, a partir disso vem as tabelas termodinâmicas que a gente utiliza para fazer os nossos cálculos. É uma teoria clássica ali para sistemas macroscópicos em equilíbrio. Então, a abordagem macroscópica, a gente aborda isso com o conceito de termodinâmica, e a abordagem microscópica com a mecânica estatística lá. Isso aqui é uma forma geral de falar sobre isso, apesar de que a gente fala que a abordagem ela é macroscópica, no fundo a gente está trabalhando lá com a interação entre as moléculas e tal, mas a gente diz que a abordagem como um todo é macroscópica. Microscópica seria, por exemplo, se eu tiver na parte lá de mecânica dos fluidos, aviões que voam a altitudes muito altas, aviões militares. Então, existe uma mecânica estatística, uma distribuição de probabilidade, por exemplo, de moléculas de oxigênio que vão entrar no motor do avião, e eu preciso ter esse cálculo para eu ter certeza que essa aeronave vai voar nessa altitude pretendida. Então, é mais ou menos essa diferença. Então, macroscópio é ali a descrição das características grosseiras de um sistema por meio de umas poucas propriedades mensuráveis, sugeridas mais ou menos diretamente pelo nosso senso de percepção. Então, quando a gente fala em quais são essas propriedades, a gente está falando lá em volume, em pressão, em temperatura. Então, a gente sempre consegue caracterizar um sistema termodinâmico por seu volume, pressão termodinâmica, e alguns outros conceitos, como energia interna, entalpia, entropia, a gente vai ver isso com mais calma. Então, a gente vê os estados de equilíbrio, ciclos e os nossos processos termodinâmicos. Então, as transformações de energia que ocorrem em uma máquina térmica se realizam por meio de um fluido de trabalho. Então, é importante a gente pensar que a gente sempre tem um fluido de trabalho que vai receber, armazenar ou ceder energia de diversas formas. Então, se a gente pensar lá numa geladeira, com o seu congelador em cima, eu tenho aqui a parte quente da geladeira, que é a parte externa, e eu tenho lá no congelador a parte interna, que é a parte fria, e eu tenho um motor que faz a conexão dessa geladeira, e tem aqui uma válvula de expansão. O que faz com que aconteça o que faz com que eu consiga fazer com que a geladeira funcione é o fluido de trabalho que está dentro dela. Então, existem diversos tipos de fluidos de trabalho para a geladeira. Inclusive, isso foi mudando ao longo do tempo, por conta da nossa camada de ozônio, que foi sendo prejudicada com a liberação de gases do efeito estufa e tudo mais, gases CFC, né, que a gente diz. Então, eu preciso ter um fluido de trabalho. Esse fluido de trabalho, ele que vai fazer as trocas térmicas dentro de um refrigerador, por exemplo. A gente chama isso de gás, né? O gás do refrigerador, né? O gás da geladeira acabou, do ar-condicionado, vazou, foi para a atmosfera, enfim. Quando a gente pensa em uma máquina térmica maior, por exemplo, uma planta, um sistema nuclear, por exemplo, de geração de energia elétrica, a gente tem como fluido de trabalho a água, e a água se transforma em vapor, e esse vapor supersaturado lá, que tem determinadas propriedades específicas, que vai fazer com que a turbine dessa planta de geração funcione. Então, o fluido de trabalho acaba sendo a água, né, ou o vapor. Isso se realiza devido a mudanças de estados sucessivas do fluido. Então, numa geladeira, a gente tem uma válvula de expansão, eu coloquei ela aqui, mas na verdade ela tá aqui, né? Não está aqui embaixo. Então, eu tenho um fluido lá dentro que ele está no estado líquido, ele passa, bom, ela estaria aqui se eu tivesse enfim, a gente vai ver isso com mais calma nas próximas aulas, mas eu tenho mudança de estado de um fluido dentro de um refrigerador. Então, esse fluido, primeiro ele está em estado líquido na parte externa da geladeira, que é a parte quente, que é lá onde tem a serpentina. Esse líquido ele é comprimido e ele passa por uma válvula de expansão. Daí ele passa por uma expansão adiabática e se transforma num gás. Ao se transformar num gás, numa expansão adiabática, ele não troca calor com o meio. É uma expansão muito rápida. E é essa expansão adiabática que faz com que o gás fique gelado. Eu tenho certeza aqui que todo mundo já teve a experiência de uma expansão adiabática ao pegar um desodorante, chacoalhar o desodorante, ele já fica frio, né? Então aperta o desodorante e o gás que sai é um gás extremamente gelado. Então, uma máquina térmica, uma geladeira, funciona dessa mesma forma, como se fosse um desodorante em que o gás, depois de expandido, tu comprime ele e coloca ele de novo dentro da latinha do desodorante.
Então, é um processo cíclico. A gente vai ver aqui sobre ciclos também um pouco. Gente, alguém tem alguma dúvida? Alguém não entendeu algum ponto? Vocês podem perguntar, não precisa levantar a mão, pode me interromper, não tem problema. Beleza, pessoal. Então, estou vendo que está todo mundo aí entendendo tranquilo. Então, a gente precisa conceituar, quando a gente está falando de sistemas termodinâmicos, o que significa um sistema, né? Então, é muito importante a gente saber delimitar o que é um sistema. É um conceito fundamental para a gente entender toda essa disciplina que a gente está aprendendo aqui. Então, a gente tem que conseguir entender interpretar esse conceito. Sistemas são usados amplamente na engenharia, em todas as engenharias, praticamente todas as áreas da engenharia. Então, quando a gente vai fazer uma análise lá de alguma coisa, a gente vai utilizar um sistema para fazer essa análise. Esse conceito, a gente vai isolar uma parte do meu sistema para fazer uma análise. Então, isso vem do conceito de sistema. Então, o sistema termodinâmico, aqui no caso aplicado à nossa disciplina, é uma região do espaço ou porção de fluido limitada por fronteiras reais ou imaginárias, que o separam da vizinhança. Então, eu vou pegar lá, por exemplo, deixa eu ver qual é o exemplo que eu tenho aqui, uma panela de pressão. Então, se eu pegar aqui uma panela de pressão, eu posso limitar o meu sistema dessa panela de pressão dessa forma aqui. No qual tudo que está acontecendo aqui dentro vai ficar aqui dentro. Então, eu não tenho influência externa nesse meu sistema. Eu posso, se eu quiser, delimitar esse sistema de outra forma. Posso delimitar aqui só onde eu tenho o meu vapor e a minha água. E aí, nesse sistema, eu vou ter tanto transferência de calor, que está entrando aqui na parte de baixo do meu sistema, quanto a minha saída de massa aqui em cima. Então, aqui em cima eu tenho o meu vapor, e aqui em cima eu tenho o meu calor. O calor eu posso colocar ali por quê, né? Então, se eu delimitar o meu sistema nessa parte A, essa parte interna aqui, o meu sistema ele vai ter tanto entrada de calor, quanto, então, entrada de energia na forma de calor, saída de energia na forma de vapor, saída de energia na forma de massa aqui na parte de cima. Já se eu delimitar o meu sistema nessa parte B aqui, eu não tenho nem entrada de calor, nem saída de massa nesse meu sistema B, porque toda a minha panela de pressão está contemplada dentro do meu sistema. Então, eu não vou ter essas trocas como eu teria no meu sistema A. Aqui tem uma representação básica do diagrama pressão-temperatura de uma panela de pressão. Gente, alguém não entendeu um conceito de sistema? Alguém está com dúvida? Não, tá de boa. Beleza, legal. Fico feliz que todo mundo aí tenha entendido. Então, eu posso ter um sistema que é considerado um sistema fechado, em que o fluxo de massa através das fronteiras do sistema é nulo. Então, é aquele meu sistema maior lá que eu havia falado ali. Então, o fluxo de energia em forma de calor do trabalho pode ou não ser nulo. Então, quando eu caracterizo um sistema fechado, eu estou caracterizando que o fluxo de massa dele é nulo. Mas a energia pode ou não ser, né, em forma de calor ou o trabalho pode ou não ser nulo. Se o fluxo de calor for nulo, as fronteiras do sistema fechado ele é isolado termicamente. Então, se eu não tenho nem fluxo de trabalho, nem fluxo de calor, nem fluxo de massa, eu digo que ele está isolado termicamente. Se o fluxo de calor e trabalho são nulos, então ali o sistema é isolado. Então, aqui eu tenho como exemplo, eu posso pegar uma parte interna, no instante de tempo T de um cilindro, uma parte de um motor de combustão interna. Ah, professor, mas o motor de combustão interna está entrando gasolina e saindo com gases de combustão. Com certeza, mas se eu consigo delimitar um instante de tempo T tendendo a zero, em que eu não tenho nem a entrada de nada e nem a saída de nada. Então, acabou de acontecer a explosão, tirei uma foto, naquele instante T eu consigo fazer alguns cálculos, considerando como um sistema completamente isolado. Ou não, ou se eu quiser, eu posso delimitar esse sistema como um sistema aberto, né? É aquele, então, que eu tenho lá um fluxo atravessando a fronteira desse sistema. É também conhecido ali como um volume de controle. Então, eu vou ter, por exemplo, aqui no motor de combustão interna, se eu pegar a parte maior desse motor aqui, eu vou ter uma entrada de ar
eu vou ter uma entrada de combustível e eu vou ter saída de trabalho aqui, que é no meu eixo de transmissão, e eu também tenho saída de energia térmica na forma da fumaça do escapamento. Então, minha fumaça quente também sai do motor de combustão interna. É interessante que, ultimamente, a gente tá vendo muitos carros 1.0 turbo, né? Eles estão associados a justamente essa energia térmica que está saindo do motor aqui, essa fumaça, esse gás, esse fluido, ele ainda possui energia porque ele está quente. Então, o que foi feito foi criado um sistema turbo em que esses gases quentes passam por uma turbina. Então, esse gás tem energia e essa energia é utilizada para jogar mais ar dentro do meu motor de combustão interna. E assim eu consigo uma eficiência maior, consigo mais potência do meu motor. Aqui uma outra representação. Então, obviamente, quando a gente estudar os nossos sistemas, a gente não precisa fazer um desenho de um motor dessa forma aqui. Então, a gente vai desenhar aqui, representar o nosso desenho lá como uma caixinha, enfim. Então, onde eu tenho aqui, na entrada do meu volume de controle, combustível, eu tenho saída de fluido e eu tenho a meu eixo de transmissão. Então, eu tenho aqui calor, né? Esse calor em forma de taxa, ele está variando aqui, eu tenho aqui uma saída aqui de trabalho, né? Então, meu calor, lá, eu fui lá, queimei o combustível, virou o movimento do eixo. E o meu sistema, ele não necessariamente é composto só de uma coisa só. Eu posso ter um sistema que ele é composto de sistemas e subsistemas, de diversos subsistemas. E eu consigo separar esses subsistemas como eu quiser fazer a minha análise. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um exemplo de uma planta de geração de energia elétrica, né, no qual eu tenho diversas coisas aqui. Então, eu tenho lá a minha caldeira, né, boiler aqui, que é onde, de fato, eu faço a combustão lá do meu combustível. Pode ser tanto um combustível fóssil, né, que vai gerar uma fumaça lá de combustão com CO2, ou então eu posso ter lá um combustível que né, se eu estiver aqui queimando literalmente, né, então eu gero CO2, ou eu posso utilizar esse tipo de torre aqui de resfriamento, está representado aqui em diversas plantas, também nas que tem combustível fóssil, né? Então, aqui, na verdade, está saindo vapor. Né? Então, eu estou jogando esse vapor para a atmosfera. Eu posso ter lá uma usina nuclear, no qual eu não vou jogar para a atmosfera CO2, mas em contrapartida tem todo um problema lá de lixo, o que fazer com aquilo, né? Mas eu vou ter um local para eu estar jogando a parte quente fora, né? Então o meu vapor vai ter que sair em algum lugar. Eu posso não necessariamente também ter aquelas torres enormes lá, eu posso ter um sistema que reaproveite esse vapor, um sistema fechado, uma coisa nesse sentido. Então eu consigo fazer aqui diversos subsistemas aqui dentro. Então, desde lá da chaminé, com a parte da caldeira, ou se eu quiser só ver a parte da caldeira com a sua bomba e a turbina, ou só a máquina aqui de geração de energia elétrica, ou só o meu sistema de refrigeração, que também vai ter uma bomba. E sempre lembrando que os meus sistemas termodinâmicos, ele funciona sempre por uma fonte quente e uma fonte fria. Então, lá, quando eu tenho uma máquina térmica, eu tenho lá uma fonte quente. Parte dessa energia vai ser convertida na minha fonte fria, vai ser passada na minha fonte fria. E eu vou usar uma parcela dessa energia para realizar trabalho. Alguém saberia me dizer por que numa máquina térmica, ou eu preciso ter uma fonte quente e uma fonte fria? Eu preciso ter duas fontes de calor. É impossível ter uma máquina térmica cujo rendimento é 100%, cujo toda minha energia térmica vai para o meu trabalho. Por que é impossível ter uma máquina térmica com rendimento de 100%? Alguém lembra? Tem a ver com os ciclos do trabalho da máquina? Tem a ver com ciclos de trabalho da máquina, mas é um conceito bastante simples de como funciona o nosso universo como um todo. Por que eu não posso pegar toda a energia da forma quente e jogar isso lá para fazer trabalho? Eu já falei nessa aula, inclusive.
É alguma lei da termodinâmica, agora. Qual? Exatamente. E aí, lembrando que eu falei que as leis da termodinâmica, elas são criadas a partir da observação. Então, a gente observa que aquele determinado fenômeno acontece e ele se repete todas as vezes que a gente faz, sem exceção. A gente diz, não, isso aqui é uma lei, porque o universo funciona dessa forma. Tem a ver com as leis da termodinâmica. Mas vamos pensar mais um pouco. Vamos ver aí se alguém consegue. Tem a ver com fluxo de calor. A gente vai ver mais na próxima aula sobre isso, mas é porque uma máquina térmica, ela obrigatoriamente vai funcionar entre uma fonte quente e uma fonte fria. Então, para eu ter fluxo de calor, para eu ter fluxo de energia, obrigatoriamente eu tenho que ter uma fonte quente e uma fonte fria. E isso vem de um conceito que, se parar para pensar, é muito simples. Então, hoje de manhã a gente fez o nosso café lá, colocou em cima da mesa, a minha xícara de café, ela vai esfriar. Então, o calor ali vai fluir da xícara quente para o ar ao redor, que está mais frio, e ao longo do tempo, essa xícara vai entrar em equilíbrio térmico com o ambiente. Então, se o ambiente está a 20 graus, a xícara, depois de, sei lá, 1 hora, vai chegar a 20 graus, a gente diz que o café está frio. Então, para eu ter fluxo de energia térmica, eu preciso ter um sistema quente e um sistema frio, porque a energia sempre, de forma natural, passa da minha fonte quente para a minha fonte fria, sempre. Se eu não colocar trabalho. E aí, o que a gente faz para conseguir retirar trabalho dessa energia que está em trânsito? Então, eu vou lá e consigo colocar uma máquina térmica que vai retirar um pouco dessa energia e vai transformar em trabalho. Então, boa parte dela vai passar da minha fonte quente para a minha fonte fria. Porque é natural isso, o universo funciona dessa forma. Mas eu consigo lá roubar um pouco dessa energia e transformar ela em trabalho. Então, se eu transformasse toda uma energia de uma fonte quente em trabalho, seria impossível, eu estaria violando as leis do universo, é impossível acontecer isso, porque eu preciso ter essa segunda fonte, que é a fonte fria. Então, uma parte da energia vai ser jogada na fonte fria. E aqui tem os mais diversos exemplos. Então, numa geladeira, é claro que a geladeira a gente dá trabalho para ter diferença de temperatura, mas a gente tem uma fonte quente e uma fonte fria. É frio dentro, é quente lá na parte externa da geladeira. O ar-condicionado, igual. O motor elétrico, o motor, quer dizer, a combustão interna, um carro, a gente tem lá o motor que esquenta e a gente tem o radiador, que é a parte fria, que é feito para refrigerar o motor. É claro que no motor de combustão tem outros fenômenos lá acontecendo e tal, mas a grosso modo é assim que funciona. Nessa planta de geração de energia elétrica aqui, então eu tenho aqui, que é uma fonte quente, que é a minha caldeira, que é boiler aqui, né? E eu tenho a minha fonte fria, que é o meu trocador de calor, que a minha fonte fria também funciona aqui com duas fontes, né? Então eu tenho aqui, essa aqui, a água, ela acaba esquentando, então é trazida para cá e é resfriado nessa torre. Essa água fica fria, é jogado de novo aqui e resfria essa parte que é a fonte fria. Então aqui é fria, aqui é quente, uma parte dessa energia então foi convertida em trabalho. E eu tenho aqui embaixo uma bomba que faz a recirculação. Alguém não entendeu esse conceito, gente? Do porquê eu não tenho uma máquina com rendimento de 100%? Ficou claro para todo mundo? Beleza, fico feliz. E então, lembrando, isso daqui, então, uma máquina térmica, do qual eu vou gerar energia elétrica a partir de uma diferença de temperatura. E se eu pensar numa geladeira, então a geladeira também tem a fonte quente e a fonte fria. Então, aqui quente. Aqui frio. E para eu conseguir jogar essa energia da fonte fria lá para a fonte quente, se isso acontecesse naturalmente, eu estaria violando as leis da termodinâmica. Porque vem lá da lei zero, a gente vai ver na próxima aula. Mas que a energia sempre passa da fonte quente para a fonte fria de forma espontânea. Então, é por isso que a máquina, a geladeira, eu tenho que ligar ela na tomada para ela funcionar. Então, eu vou colocar energia dentro dessa máquina térmica. Então, colocando energia lá, gastando trabalho, né, gastando energia, eu consigo ter uma fonte fria e ela vai jogar calor lá para a fonte quente. Beleza? E eu posso ter diferentes tipos de sistemas. Então, meu sistema pode ser estático, meu sistema pode ter dinâmico. Então, o sistema estático é aquele que só corre processos estáticos, né? Só corre lá variação de energia interna do meu trabalho, então, do meu sistema. Então, vamos ver aqui com os exemplos, eu não vou ficar adiantando.
o fluxo e a variação de energia cinética ou potencial são nulos, ou seja, o meu sistema está parado. Então, eu vou fazer uma análise desse sistema dele parado, em relação a alguma coisa, né? Lembrando que o conceito de parado em movimento tem sempre relação a algo. Então, por exemplo, vou analisar a turbina de avião. Não vou analisar a turbina de avião voando lá, que tem várias coisas acontecendo. Não. Vou pousar o avião numa pista, vou ligar a turbina, ou vou levar essa turbina para uma estação lá de ensaio, e daí vou fazer as análises dessa turbina. É claro que os cálculos aprofundados contemplam todos os cenários que estão acontecendo, mas de forma sucinta e geral a gente consegue fazer isso com o meu sistema estático, né? E o sistema dinâmico é aquele em que o fluido percorre com variação não só da energia interna, mas também a potencial e cinética. Então, o sistema dinâmico pode ser abertos e fechados, e são mais importantes no estudo das máquinas térmicas, né, esses sistemas abertos. Então, aqui a gente está vendo diversos conceitos. Outro conceito importante é o conceito de estado termodinâmico. O estado de um sistema é a sua condição física determinada pelas moléculas que vão compor esse meu sistema. Então, quando eu digo, o estado do sistema termodinâmico é tal, é definido por tais métricas, vamos dizer assim, por tais propriedades. Então, eu estou dizendo a característica daquele sistema termodinâmico naquele instante de tempo. O estado pode ser identificado, observado em função das suas propriedades macroscópicas. Então, quando a gente está trabalhando aqui, a gente vai falar lá da pressão, da temperatura, do volume específico. Então, para que a gente possa caracterizar esse sistema. O estado de um sistema compressível simples é completamente definido por suas propriedades intensivas independentes. Aqui vamos falar um pouco, então, todo mundo entendeu aqui o estado termodinâmico, gente? Se a gente pensar naquele exemplo lá da panelinha de pressão, com fogo embaixo, né? Então, aqui dentro vai ter uma determinada pressão, eu vou ter um determinado volume e eu vou ter uma determinada temperatura. Então, eu consigo caracterizar o meu sistema, meu estado desse vapor aqui dentro, a partir dessas propriedades aqui. Então, vou medir essas propriedades, eu consigo ver como que elas se relacionam no tempo e o que acontece com esse sistema. Então, processos abertos é uma mudança de um estado para outro dentro de um sistema. É o caminho definido pela sucessão de estados através dos quais um sistema percorre. Quando qualquer uma das propriedades de um sistema muda, o estado muda. Assim, dizemos que um sistema vai percorrer um processo. Então, eu posso ter lá, deixa eu ver se eu trouxe um exemplo. Então, um processo aberto, ele é um processo em que eu vou ter uma mudança da característica desse sistema. Mas ele não é um ciclo, que é o que a gente vai ver na seguida. Então, existe uma diferença entre o processo aberto, que ocorre uma mudança de estado, e um ciclo. Um ciclo é algo que ele vai retornar de volta ao seu estado inicial, como uma máquina térmica. Então, quando a gente está falando de um processo aberto, aqui eu tenho um exemplo. Então, vocês talvez tenham visto isso daqui, mas nos sistemas termodinâmicos, o que a gente mais costuma usar é um sistema cilindro-êmbolo, né? E para quem aqui tem dificuldades de interpretar o que é o cilindro-êmbolo, a gente pode pensar como uma seringa, né? Que tem um gás lá dentro, um fluido térmico lá dentro, e aí eu vou fazer diversas mudanças dessa seringa ali, enfim, não é de plástico, óbvio, não, é um sistema de metal, tal, de vidro. Ou posso pensar num pistão de motor de combustão interno. Então, isso aqui é um processo aberto. Então, eu tinha lá o meu sistema no meu processo 1, então ele começou no meu processo 1 e ele foi até o meu processo 2. Então, eu tenho um caminho em qual eu consigo plotar isso num gráfico pressão-volume, por exemplo. Então, eu tinha lá no meu primeiro início um volume 1 maior do que o meu volume 2, inicialmente. Depois eu fui lá e diminuí o tamanho desse volume aqui. Em consequência, a minha pressão 2, ela é maior do que a minha pressão, deixa eu olhar, a minha pressão 2 é maior do que a minha pressão 1. Então, inicialmente, eu tinha uma pressão baixa. No meu segundo momento, quando eu fiz uma força aqui e eu comprimi esse sistema aqui dentro, eu até tinha uma seringa aqui, mas não sei o que deu. Eu comprimi esse gás aqui dentro, eu reduzi o volume dele e eu aumentei a pressão dele. Se eu tive uma variação do meu volume, notem, volume é igual à área da base lá, vezes uma determinada altura, ou vezes um determinado aqui, posso chamar isso ali de D, né, ou de X, do que quiser. Então, se eu tive
uma variação do meu volume, se eu tive uma variação desse D aqui, eu vou ter trabalho acontecendo aqui dentro. Porque se vocês se recordam, trabalho é igual a força vezes lá um deslocamento. Eu posso ter isso de várias formas escrito, né? Mas eu tenho lá uma força que foi colocada aqui, eu tive um determinado deslocamento, então esse meu sistema, ou ele recebeu trabalho, ou ele realizou trabalho. E eu não tenho informações adicionais aqui para eu conseguir caracterizar se ele realizou ou o trabalho foi realizado sobre o sistema, mas não preciso caracterizar isso agora, a gente vai ver isso com mais calma mais para frente. Beleza, galera? Alguém tem alguma dúvida em relação ao processo aberto? Todo mundo entende aqui que a gente consegue caracterizar esses sistemas graficamente. Beleza, e existem outros tipos de processos que a gente vai utilizar bastante aqui na termodinâmica, que são os processos fechados, que a gente chama de ciclos. Então, são os nossos ciclos termodinâmicos. Ciclo, então, é uma sucessão de processos no qual o estado final ali se confunde, entre aspas, com o estado inicial. Então, aqui um ciclo clássico de um refrigerador, onde eu tenho lá um evaporador, em que eu tenho a parte fria do meu refrigerador, eu tenho um compressor que vai fazer, então, o meu gás aqui, ele está em forma de vapor, aqui ele foi expandido pela válvula de pressão, de expansão, ele está em forma de vapor aqui. Vou comprimir esse meu gás no meu compressor, então é onde o meu trabalho entra, então é onde eu ligo o compressor lá, a geladeira na tomada. O compressor é como se fosse o coração da geladeira, né, literalmente. Então, esse gás aqui, ele vai trocar calor com o meio ambiente, então, de gás ele vai se transformar em líquido, e essa transformação ocorre a pressão constante, na teoria, né? E aí isso vai passar aqui pelo condensador. Então, esse, né, como eu falei, aqui que ele vai fazer a troca de calor com o meio ambiente. Então, o meu condensador está mais quente, então a minha fonte quente, ele está mais quente que a minha temperatura externa, né? Então, eu tenho lá um condensador, sei lá, 50 graus, uma coisa nesse sentido. E é aí que põe o sapato para secar, né, professor? Exatamente, aqui onde põe o sapato ou a roupa molhada para secar. E, inclusive, enquanto a roupa está molhada, é bom colocar ali, ela inclusive ajuda a geladeira. A partir do momento que a roupa começa a secar, ela começa a prejudicar a geladeira, porque vai agir como um isolante térmico, né? Então, não vai fazer com que ocorra a troca gasosa com o meio ambiente. Mas enquanto a roupa está molhada ali, a gente tem ali transformação de fase, né? Então eu tenho água na forma líquida que está virando vapor. Então eu consigo retirar muito calor dessa fonte quente aqui enquanto a roupa está molhada. Agora, a roupa secou, vai prejudicar a geladeira. Aí beleza, a gente tem lá, o meu fluido ele está na forma líquida, vai passar pela válvula de expansão, que essa válvula de expansão aqui justamente é como se fosse lá o gatilho do desodorante. Vai fazer com que vire vapor. Esse vapor, ele está frio, então a expansão é diabática, vai passar por dentro da geladeira e vai retirar o calor dos alimentos da geladeira. Então, assim que funciona. O calor sempre flui de forma espontânea da fonte mais quente para a fonte mais fria. Então, o alimento ali na geladeira, ele vai estar mais quente do que o meu congelador. E é assim que vai conseguir fazer com que retire o calor do alimento e vai passar para o gás da geladeira. Da mesma forma que atrás, o meu condensador ele está mais quente que o meu ar ambiente. Então, ele vai conseguir retirar o calor e passar por isso que esquenta ali ao redor da geladeira. Por isso que a gente não pode colocar a geladeira num lugar muito fechado, muito enclausurado, porque eu não vou conseguir ter troca térmica ali. Então, eu tenho lá diversos processos. Então, no meu processo 1 a 2 aqui, então eu tenho uma compressão isoentrópica em um compressor. Então, notem, isso aqui é uma pressão, é um gráfico de temperatura aqui por uma propriedade interna do gás. Então, depois a gente vê isso com mais calma. Mas é justamente onde eu tenho o meu trabalho entrando. Então, do meu ponto 2 ao meu ponto 3, rejeição de calor, que é essa parte aqui para o meio ambiente, a pressão constante em um condensador. Então, como eu fiz na engenharia mecânica, a gente tinha uma disciplina lá na engenharia mecânica prática, em que a gente analisava os refrigeradores e tal. Era interessante. Então, a gente colocou num refrigerador, naquela serpentina externa, diversos termopares e a gente mediu a temperatura de diversos pontos daquele caninho que fica lá atrás quente. E aquela temperatura não era sempre a mesma. Então, numa parte mais de cima do meu refrigerador era diferente da parte mais de baixo. Alguém sabe me dizer o que isso implica? Então, aqui
na teoria, a gente está dizendo aqui que a pressão é constante. Mas, quando eu fui lá e medi com o termopar, eu vi que tem uma diferença de temperatura. O que isso quer dizer? Alguém saberia me explicar? Não sei se ficou clara a pergunta. Significa que a pressão está variando também, possivelmente? Isso, então, exatamente. Então, quando eu tenho mudança de fase, uma mudança de fase acontece a uma pressão constante. Então, o fabricante do refrigerador diz lá que a pressão é constante lá atrás. Mas, na verdade, não é, porque a gente tem uma diferença de temperatura. Então, aqui que começam a acontecer os desperdícios, a gente chama de desperdício, né? Mas quando as coisas da teoria acabam não batendo exatamente com a prática. Então, o meu refrigerador, a eficiência dele acaba caindo, porque além de eu ter uma mudança de fase ali, eu também estou tendo uma mudança ali de temperatura e tal. Então, o cálculo que eu fizer daquele refrigerador não vai bater com a teoria. Justamente porque se eu fizer esse cálculo aqui no papel, vai dizer que a pressão é constante. Mas, na verdade, a gente sabe que não é. Beleza. Aí eu tenho lá, muito bem, quem respondeu, eu fico feliz. Eu gosto que participem e tal. Se tiverem dúvidas, gente, se alguém não entendeu, pode perguntar, tá? E por fim, lá eu tenho um estrangulamento isentálpico, que é uma válvula, um tubo capilar lá, que vai fazer a expansão adiabática e fornecimento de calor. Lá, de novo, a gente diz que a pressão é constante e tal no evaporador. Então, essas questões de eficiência, a gente consegue medir isso na prática. É bem interessante. Eu particularmente gosto disso, né? Eu ia perguntar mais alguma coisa. E em relação, completamente alheio disso daqui, né, mas ao transporte da geladeira, alguém me diz por que a gente pode ou não pode transportar uma geladeira deitada? Pode não, professor. Pode não, por quê? Por causa do gás, né? Então, essa é uma discussão que eu ainda quero chegar com uma conclusão ou não. Se a gente pensar no gás, o gás passando lá por essa válvula de expansão, será que vai dar algum problema? Não sei. Mas o que a gente não pode é transportar uma geladeira. Quer dizer, eu sempre transportei geladeira deitada, as minhas geladeiras deitadas, e eu não tive problema. Quer dizer que nunca vai acontecer problema? Não, eu posso ter levado sorte. Mas uma coisa que eu tenho certeza que não pode ser feita é transportou a geladeira deitada, botou ela em pé e ligou na tomada. Porque o óleo do compressor, ele tem que descer, ele tem que escoar até a parte de baixo do compressor, para depois ser jogado com uma bombinha que tem lá dentro para a parte de cima de novo do compressor. Então, se tu transportar ela deitada, se tiver até muito frio, a viscosidade desse óleo vai mudar. Tu colocar ela em pé e ligar, o compressor pode girar ali a seco, e isso vai estragar o compressor. Então, nessa parte da análise ali do compressor, eu sei que ele permite que tu transporte ele deitado, mas quando põe em pé, tem que esperar um tempo para ligar a geladeira, algumas horas ali. Com relação a passar lá o gás ou esse fluido pela válvula de expansão, aí eu tenho minhas dúvidas, até porque eu até trabalhei numa empresa de compressores em Joinville, tem diferentes tipos de sistemas da geladeira. Tem sistemas da geladeira que tu tira da tomada e a pressão dela se equaliza, e eu não tenho mais nenhum tipo de transformação lá. Então, eu nem sei se lá dentro tá gás, tá fluido, ou se tá as duas coisas. Quando tu liga na tomada, que o sistema se reinicia. Já tem outros sistemas que, quando tu tira da tomada, ela mantém as pressões diferentes, tal. E aí, quando tu liga na tomada, ele só continua esse ciclo. Então, fica aí, temos essa dúvida ainda se a gente pode ou não transportar ela deitada. Beleza. Existem 4 processos alimentares em que a gente mantém constante um parâmetro termodinâmico, enquanto os outros são alterados. Eu acho que vocês já viram isso daqui, e eu vou passar aqui de forma rápida e sucinta, só como para a gente relembrar mesmo. Se vocês não viram também, aqui a gente já consegue aprender tranquilo. Então, a gente tem lá nossos processos isobáricos, o qual a pressão é constante, processo isovolumétrico, o qual o volume é constante, processo isotérmico, o qual a temperatura é constante, processo adiabático ou isentrópico, no qual não existe transferência de calor ali com o meio externo quando está acontecendo. E, por fim, uma das formas de a gente calcular o trabalho de um sistema, e aqui vai cair um exercíciozinho como forma assíncrona para esse sistema, é através da integral aqui, né, da minha pressão vezes a variação do meu volume final menos o volume inicial. Então, é só integrar lá a equação, fazer volume final menos inicial, que é fazer a variação. A gente consegue calcular o trabalho lá de um determinado gás que sofreu um determinado processo termodinâmico. Então, se a gente pensar num processo
isovolumétrico? É aquele que vai ocorrer ao volume constante. Não existe troca de energia em forma de trabalho. Se o sistema absorve calor a um volume constante, então eu vou ter um aumento de pressão desse meu sistema. Então, o volume inicial e o volume final, eles são exatamente o mesmo. Então, eu tenho lá, consigo caracterizar ele com uma pressão e uma temperatura inicial, uma pressão e temperatura final, e eu tenho que o meu volume é constante. Alguém sabe me dizer o porquê eu não tenho trabalho quando eu estou analisando um sistema isovolumétrico? Por causa do deslocamento? Exatamente. Então, eu não tenho deslocamento desse êmbolo aqui para cima. Eu não tenho aqui essa parcela X aqui, né? Então, se a gente pegar lá do nosso cálculo de integral, é pressão vezes a variação do meu volume, né? Então, aqui, geralmente, volume, área da base, vezes a minha altura, né? Eu vou estar variando a altura, vou estar variando o volume, né? Então, se eu não tenho essa variação aqui, se eu não tenho esse X aqui, então eu não tenho essa parcela aqui da equação, então o meu trabalho é zero. Isobárico, então o processo é uma pressão... Professor, diga. Só uma pergunta sobre isovolumétrico. Existem, por exemplo, se ele se for aquecido aí no caso, vai aumentar a energia interna, né? No caso do sistema. Daí existe uma tendência dele não ser mais isovolumétrico ou ele consegue se manter? Então, vai depender do meu tipo de sistema, né? A tendência é, se eu fixar essa parte de... É que aqui eu estou colocando pesos, aqui é didático, né? Mas se eu soldar, por exemplo, esse êmbolo aqui, esse volume não vai variar. Se esse volume não vai variar... Tá, mas aí existe uma... por exemplo, não existe natural. Se eu não colocasse nenhum peso ou nenhum tipo de solda, ele variava. Com certeza. Porque eu tenho pressão subindo aqui, né? Então, aqui pelo gráfico, a minha pressão ela está aumentando. Então, ela partiu de um ponto inicial aqui, sei lá, 1, chegou num ponto final 3 aqui. Então, essa, né, lembrem de pressão é igual a força sobre a área. Então, eu tenho a área lá do êmbolo, então, minha força sendo igual a minha pressão vezes a minha área. Então, eu vou ter uma determinada força aqui dentro, né? Que iria tentar deslocar esse êmbolo para cima, né? Então, para eu fazer com que ele seja isovolumétrico, eu tenho que ter força, eu tenho que ter essa pressão contida ali dentro, né? Então, por isso que aqui no exemplo ele aumentou a quantidade de peso aqui em cima. Beleza? Isobárico é aquele que ocorre a pressão constante. Então, né, obviamente, como dica, né, volumétrico vem de volume, né? Isobárico, a gente pode pensar que existe uma unidade de pressão que é chamada bar, né? Então, por isso que eu não consigo sempre lembrar isobárico. Existem outras formas de chamar essas transformações, mas eu trouxe aqui as mais simples, porque não tem por que ver as mais complicadas, né? Então, é aquele que ocorre uma pressão constante. Eu posso existir troca de energia tanto na forma de calor quanto na forma de trabalho. Então, o volume e a temperatura podem variar. Então, eu tenho variação de meu volume, eu vou ter lá alguma coisa de trabalho acontecendo lá dentro. A temperatura também pode variar. Então, eu posso pensar lá no meu sistema, aqui é o sistema que eu vou manter o peso igual aqui em cima. Então, se eu colocar calor no meu sistema, então lembrando, né, eu tenho energia aqui entrando na forma de calor aqui, né? Houve um deslocamento aqui. Se houve um deslocamento, houve trabalho. Então, esse aqui é um sistema do tipo isobárico. Então, eu mantive lá os pesos iguais, tive um volume inicial, tive um volume final, a minha temperatura aumentou do meu gás, beleza. Vou ter trabalho. Então, aqui eu consigo caracterizar, então, né, o meu ponto inicial, que é o meu volume 1, que o volume é menor e a temperatura é menor, o meu ponto 2, o volume é maior, a temperatura é maior. Minha pressão aqui no isobárico ela é a mesma, mas o meu volume aumentou. É claro que isso aqui são tudo experimentos em laboratório, né? Para eu conseguir atingir essas condições, não é assim tão fácil também, né? Então, eu estou lá dentro de um laboratório, fazendo experimento, com um sistema isolado, não tenho troca de calor com o meio ambiente, tem diversas questões que estão acontecendo ali. Então, eu posso ver que no meu isobárico a minha pressão é constante. Então, o meu trabalho aqui, eu consigo fazer o cálculo. Isotérmico é aquele que ocorre a temperatura constante. Então, pode existir troca de energia tanto na forma de calor quanto na forma de trabalho também.
e a pressão e o volume vão poder variar. Então, tem uma variação um pouco maior lá dos meus parâmetros, né? Então, aqui, por exemplo, eu tenho... aqui eu estou reduzindo a quantidade de pesos aqui na parte de cima, né? Então, estou colocando energia embaixo, o meu volume está aumentando, a minha temperatura permanece a mesma e a minha pressão mudou também. Aí o nosso gráfico já é um pouquinho diferente. Então, meu diagrama PV aqui funciona de forma diferente. Então, a minha temperatura 3, então aqui ela é maior que a minha temperatura 2, que é maior que a minha temperatura 1. Então, aqui eu também consigo calcular o trabalho, porque eu tenho esse deslocamento desse êmbolo, né? Então, tem fisicamente lá um êmbolo mexendo, que é o que caracteriza o trabalho. E, por fim, lá no meu processo adiabático, ocorre sem troca de calor com a vizinhança. Então, as propriedades todas podem estar variando. E ocorrerá a variação de energia interna do sistema também. Então, aqui eu tenho uma caracterização da minha pressão em volume e do meu sistema aqui, uma isoterma T1. Então, todos os processos aqui dentro têm a mesma temperatura. Então, qualquer ponto que eu pegar aqui de pressão e volume, elas vão ter nessa curva aqui a mesma temperatura. Mas no meu processo adiabático, eu pulo de uma isoterma T1 para uma isoterma T2. Então, é um processo muito rápido, eu não consigo ter troca de calor com a vizinhança, e eu consigo aqui integrar essa área aqui embaixo, a partir dessa curva aqui, eu consigo calcular qual foi o trabalho que aconteceu aqui. Mas note que há um salto de um estado, pressão, volume e temperatura, para um outro estado, pressão, volume e temperatura. Então, como exemplo, né, a isotérmica é sempre o desodorante. Beleza. A gente também tem alguns processos. Vocês têm alguma dúvida em relação às transformações gasosas? Beleza, gente. Então, eu tenho alguns processos em que a gente diz que eles podem estar em regime permanente ou estacionário. Então, uma máquina operando no regime permanente é aquela em que opera longos períodos sobre as mesmas condições. O tempo permanente indica que nenhuma modificação vai acontecer com o tempo. O oposto permanente ali é o regime transiente ou temporário. Então, isso é importante porque quando a gente está analisando os nossos ciclos termodinâmicos aqui na disciplina, geralmente a gente está falando de processos em regime permanente. Então, eu posso ter uma transformação gasosa, posso calcular lá a partir do volume final, volume inicial, tal, o trabalho, por exemplo, mas a gente diz que os nossos processos eles são em regime permanente. Então, por exemplo, aqui, nesse exemplo desse volume de controle, para esse volume de controle, ele está em regime permanente, toda a massa que entra é igual à massa que sai desse meu volume de controle. Então, o volume em si, dentro desse sistema aqui, não vai mudar. Então, isso me diz que esse volume ele está em regime permanente. A gente pode pensar aqui numa máquina térmica, como, por exemplo, a gente liga lá o carro, deixa ele no ponto morto, ligado, sei lá, por 20 minutos. Ele vai esquentar o motor, então eu tenho um regime transiente, em que o motor vai começar a esquentar, chega um ponto em que o motor está sempre a mesma temperatura. Se ele estiver paradinho ali, sem o acelerar tal. Então, se passar meia hora, se passar 1 hora, se passar 5 horas, o meu carro ele tem que estar em regime permanente, o motor não pode esquentar mais do que um determinado tanto. A gente pode pensar isso em geladeira também, então a gente foi lá, ligou a geladeira, então vai ter um regime transiente, em que os meus sistemas lá eles vão começar a se pressurizar, tal, vou ter um compressor funcionando, daqui a pouco ela entra em regime permanente, e eu tenho sempre, ela retira a mesma quantidade de calor de dentro do sistema. Claro que uma geladeira ela liga e desliga ao longo do tempo para economizar energia elétrica, mas isso é outra questão. Beleza, gente? Todo mundo entendeu esse conceito de regime permanente? A gente pode pensar nele também como uma caixa d'água, né? Que eu tenho a entrada de água da rede, eu tenho a saída de água para casa. Né? Então, a taxa de entrada de água tem que ser mais ou menos a mesma da taxa de saída de água para que eu mantenha sempre aqui o mesmo nível da caixa d'água. Né? Se a minha taxa de entrada for maior, é desejado, na verdade, né, numa caixa d'água, né, que seja maior, porque ela enche mais rápido do que sai, mas enfim, ela pelo menos tem que ser igual à taxa que sai. Esse é o conceito de regime permanente. Ô, professor,
Seria correto pensar que o regime estacionário sempre gasta entre aspas, né, gasta mais energia que o regime permanente? Por exemplo, no caso da geladeira, do motor, ou não? É que regime permanente e estacionário, eles são Oh, sinônimos, né? Mas eu entendi. eu falei errado, o Quis dizer o transiente. transiente, né? Isso. Não, na geladeira não, porque depende do sistema, né? Mas mesmo a geladeira, ela ligando e desligando ao longo do tempo, se eu tiver intervalos iguais de que ela liga e desliga, a gente diz que ela também está em regime permanente. Por mais que ela está ligando e desligando. Ah, entendi. Uhum. Entendeu? Então, a geladeira justamente ela desliga para economizar energia elétrica, né? Então, sei lá, os alimentos chegaram a 3 graus Celsius. Daí existe uma variação. Quando chega a 4 graus Celsius, ela liga. Daí eles reduzem para 2 graus Celsius, daí vão subindo de novo lá para, na média, é 3, né? Subiu lá, chegou a 4, ó, liga e reduz. O ar-condicionado funciona dessa forma também. Então, por isso é interessante a gente botar o ar-condicionado em 23 graus, por exemplo, e não em 18. Porque se a minha sala nunca chegar a 18, o ar-condicionado nunca vai desligar. Então, ele sempre vai gastar muita energia elétrica. Enquanto se eu colocar lá 23, ele chega a 23, desliga e começa a economizar. A gente vai ver um pouco de máquinas térmicas e discutir isso um pouco mais a fundo, mais para frente. Então, por fim, só o conceito de energia, né? Então, a energia total do sistema é resultado da combinação de diversas formas de energia. Então, eu tenho a minha variação de energia, então, variação de energia interna, variação de energia cinética e variação de energia potencial, como a gente discutiu hoje. Então, a energia total, a interna, a cinética e a potencial. E a energia interna ali é uma forma microscópica de energia, a combinação de uma parcela sensível, que é a energia cinética molecular. Então, como eu falei, por mais que a gente analise aqui de forma macroscópica, o que acontece lá é de forma microscópica, né? Então, eu tenho uma energia cinética molecular, que é as moléculas batendo umas nas outras, né? Uma parcela latente, que é a energia de ligação entre essas moléculas, e uma parcela química, que é a energia de ligação entre os átomos. Então, é isso que forma a energia interna desse meu determinado gás. E como eu falei, aqui quando a gente for analisar nossos sistemas, energia cinética e potencial, a gente corta, então, variação de energia, está atrelada à variação de energia térmica desse sistema. Então, eu trouxe aqui só como curiosidade, só para a gente relembrar. Então, energia potencial e cinética são formas macroscópicas de energia, referentes ao sistema como um todo em relação ao referencial externo. Então, eu trouxe aqui como exemplo uma pedra lá, né, que ela tem uma determinada energia potencial, porque ela está em uma determinada altura. Então, a energia potencial massa vezes a gravidade, vezes a altura sobre 2, não lembro mais se é sobre 2. Se eu arremesso essa pedra, ela vai se transformar em uma parcela dessa energia. Então, a somatória aqui continua sendo 10, né? Mas uma parte dessa energia foi transformada em energia cinética, mv² sobre 2. Então, no meu somatório, no meu sistema, a energia continua sendo a mesma. Ela só foi transformada de um tipo de energia para outro. É claro que a gente aqui está desconsiderando o atrito com ar, etc. E se eu pensar lá numa usina hidroelétrica, eu tenho lá um fluido, que é a água, e essa água vai escoar aqui para baixo. Então, o que vai fazer com que rotacione a minha turbina e ela gire é uma energia macroscópica, né? Energia cinética aqui da água. Então, ela tinha aqui uma determinada altura. Ela vai escoar aqui para baixo, vai ganhar velocidade, vai se transformar em energia cinética, que vai fazer com que eu gere energia elétrica, né? Então, é essa energia macroscópica que vai fazer com que a turbina gire. É claro que essa água está quente, então existe lá uma interação microscópica e tal, mas a gente desconsidera isso quando a gente faz um tipo de cálculo para barragens. Em mecânica dos fluidos, a gente vai fazer esse tipo de cálculo. Então, no sistema estacionário, lá, energia cinética e energia potencial, a gente considera que ele é zero. Então, meu sistema está parado. Beleza, gente? Então, esses aqui são os exercícios dessa aula e vão ser contados como aula assíncrona. Então, vocês vão responder esses exercícios aqui, vou entregar lá no Moodle. Eu acredito que eu botei a entrega até domingo. Domingo de noite, né? Domingo de madrugada. Então, primeiro exercício, cite exemplos de máquinas térmicas comumente encontradas no nosso dia a dia. A gente comentou bastante sobre isso aqui. 2. Qual é o processo termodinâmico que não ocorre troca de energia na forma de trabalho? A gente também comentou. E, por fim, um determinado gás se expande de um volume inicial de 3 metros cúbicos para um volume final de 5 metros cúbicos. Durante o processo, a pressão e o volume são relacionados pela equação. Pressão igual ao volume ao cubo.
Determine o trabalho realizado por esse gás durante a expansão. Se tiverem alguma dúvida em relação aos exercícios, eu posso estar tirando aqui com vocês. Agora são 8h40. Então, gente, não esqueçam de entregar lá, porque isso vai valer tanto como frequência, como a gente pode talvez pensar eventualmente em se valer algum tipo de nota e tal. Alguém tem dúvidas em relação a esses exercícios? Tranquilo, pessoal? Professor, outra dúvida. Eu cheguei um pouco atrasado. Questão da presença. Eu preciso mandar no chat aqui? Isso, eu ia falar exatamente agora. Então, Beleza. só uma coisa, esses slides já estão lá no Moodle para vocês e já está lá, né? Claro, a lista de exercícios está no final da aula lá. Então, agora vocês coloquem ali a presença de vocês. Eu sempre cobro a presença no final da aula. Para a gravação.